Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser muito bom. Nós vamos falar sobre coisas simples e básicas da Bíblia. A Bíblia, às vezes, algumas pessoas entendem ela, é difícil de entender, de interpretar, mas existem passagens que são tão diretas, simples, básicas, que não tem o que você inventar em cima. É aquilo que está escrito ao pé da letra e acabou. Porém, muitas pessoas não entendem, mudam ou não querem seguir tudo isso. E às vezes até criam teologias em cima de passagens, ensinamentos simples, claros e básicos para poder dar respaldo a um tipo de pensamento, a um tipo de pecado e por aí vai. É sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. As coisas simples e diretas da Bíblia, porque nós não seguimos elas. E a gente vai ainda além, a gente cria teologias para poder conciliar ela com o que nós queremos, sentimos ou pensamos. Para falar um pouco sobre tudo isso, recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, meu amigo pastor Daniel França. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom estar com você novamente aqui, com os pastores aqui. Tenho certeza que esse tema é um tema bem interessante, vai gerar, eu acho que, muito desconforto para alguns, mas vai trazer outros, né, para um lugar seguro, que é o centro da vontade de Deus. E sem esquecer, se você me permite, mandar um beijo para minha esposa linda. Te amo e um abraço grande para minha igreja. Tá certo, olha, e isso é tão simples, eu vou tocar, tem vários pontos que a gente pode abordar sobre esse tema. Nós conversamos antes do Antenados começar sobre alguns, mas quer ver só um ponto para você ir pensando no que nós vamos talvez debater hoje? Por exemplo, a Bíblia fala muito, assim, é muito esclarecedor quando ela fala sobre julgo desigual. Não tem o que a gente inventar em cima. Enfim, quem já passou por isso, levanta a mão. A gente, não, mas eu vou namorar aquele menino, não é da igreja, do mundão, mas eu vou evangelizar e vou trazer. A gente tenta pegar respaldo bíblico, fala, não, eu vou evangelizar e aí eu namoro e noivo com ela para trazer para a igreja. E não acontece. A Bíblia é muito clara e a gente às vezes inventa teologias também ao redor disso tudo para poder dar respaldo. É evangelismo. E eu vou falar outras coisas que a gente faz no dia a dia, ações práticas que a gente vai de contra ensinamentos que são simples, claros e objetivos, mas a gente tenta inventar. Para falar um pouco também sobre isso, recebo ele que é do Ministério Profético Ruja o Leão, também conferencista na área de batalha espiritual, pastor Tiago Pittinini. Bem-vindo, pastor. Olá, André. Boa tarde aí para os pastores. É uma oportunidade que nós temos de centralizar, né, as pessoas com relação a Deus e em relação à sua vontade. Existe um gabarito, existe uma referência e nós temos que nos enquadrar nesse gabarito, né? E não é difícil de entender. Paulo chega a falar que o alvo dele, o objetivo dele é chegar à estatura de varão perfeito, ou seja, Cristo, Jesus é o nosso gabarito, é o nosso referencial. Então, não tem esse negócio de você criar uma teologia para defender determinadas causas. Deus, ele trabalha com padrões, com gabaritos, e nós que temos que nos amoldar, né, ao gabarito de Deus. E às vezes a gente ouve até alguns estudiosos, até doidos, eu chamo, teólogos doidos, que, não, porque Jesus casou, aí o cara quer inventar ainda. Aí como a gente fala assim, olha, é gabarito a Jesus, e o cara então quer estudar a vida de Jesus e, enfim, a vida social dele para entender se ele fez ou deixou de fazer várias coisas, para dar respaldo a coisas que nós podemos fazer hoje. A gente vai falar um pouco sobre essa busca incessante do homem de querer mudar o que a Bíblia fala, para poder botar lá dentro o pecado dele e não se sentir culpado. Para falar um pouco também sobre isso, recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo. Obrigado, André. Boa tarde aos telespectadores. Prazer estar aqui com o pastor Daniel França, pastor Tiago Pittinini. E pode ter certeza que vai ser uma tarde proveitosa para nós aprendermos à luz da palavra de Deus e discutirmos as questões dos pecados subjetivos, aquilo que nós colocamos às vezes como desculpa para não cumprir a palavra de Deus, pessoas que têm buscado doutores conforme os seus próprios pecados e justificativa. Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo e aprender muito nessa tarde. E a Bíblia já citou isso, né? Pessoas que buscam doutores para justificar seus próprios pecados. A gente já começou, você pode participar durante o programa, vai aparecer na sua tela os contatos para você interagir com Antenados na Geral. Pastores, deixa eu começar talvez com o básico do básico, se a gente imagina que são ensinamentos simples, práticos e fáceis. Eu sempre falei assim, e eu acho muito interessante, e eu já estudei muito tempo, por participar até de colégios americanos, a Constituição Americana. Ela é tão atual e tão clara e vigente até hoje porque ela não fala muito, ela tem poucas, né, o que está escrito, os parágrafos e tudo mais são simples, claros, objetivos e curtos, sucintos,
que às vezes não deixa nem margem. Porque quando a gente escreve muito e bota palavras, aí a interpretação, aquela palavra significa isso ou aquilo, mudou o seu contexto. Dá Os 10 margem para mandamentos... hermenêutica, Não, né? tem hermenêutica em cima. Então, quanto menos forma de interpretação de uma palavra, de uma frase, de um conjunto de frases. Os 10 mandamentos é um pouco a constituição, talvez, do reino de Deus. Ele colocou aquilo, não tem muito, então não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, enfim. Ele não fala mais coisas, é frases simples, rápidas e curtas, porém, nós não conseguimos cumprir, nós tentamos mudar tudo isso. Deixa eu, antes da gente começar a falar sobre a querer mudar ou fazer teologias em cima daquilo que está na Bíblia, a gente conversar e debater um pouco sobre qual era o contexto quando Deus entregou os 10 mandamentos, porque lendo hoje, imaginando isso, eu vejo que aquilo era algo ensinado nas casas, era dado para a família, para os pais, passarem para os filhos, passar para os netos e por aí vai. Hoje, a questão dos 10 mandamentos e o ensinamento bíblico, às vezes, as pessoas entendem que ele é muito limitado ao ambiente de igreja. Então, se eu quero aprender isso, eu vou para a igreja aprender. Por quê? Porque, de fato, hoje não está mole, não. Se nasce num lar cristão já é difícil, mas quando não nasce num lar cristão, eu imagino que os ensinamentos são completamente contrários àquilo que diz os 10 mandamentos. Não cobiçará a mulher do próximo, que não pode. Não farás falso testemunho contra o teu próximo, que é fofoca. A gente, nos dias de hoje, a gente fofoca até dentro de casa. A gente aprende o contrário. Você entende que existe hoje, talvez, um peso e responsabilidade maior sobre as igrejas e pastores, vez que não se ensina tanto mais isso na casa, a pessoa não é educado com os 10 mandamentos, ou ensinamento bíblico em casa, às vezes é educado na igreja, então a igreja, ao invés de apenas ensinar a palavra de Deus, ela tem que educar a pessoa também. Isso daí é fruto da sociedade em que nós vivemos hoje, porque a cada dia mais os pais têm menos tempo, né, de qualidade com os filhos, e eles, de uma forma geral, a sociedade, de uma forma geral, ela deixa essa responsabilidade de educar, né, para qualquer tipo de instituição, seja na escola, seja na igreja, seja na creche, na televisão, principalmente a televisão, porque as horas que uma criança, né, um jovem passa em frente à televisão são muito grandes. Só que educação, ela começa em casa. Na verdade, quem dá educação são os pais. A própria Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar e nunca mais se desviará desse caminho, porque dentro da cultura judaica, eles não dependiam da sinagoga para as crianças aprenderem alguma coisa, não dependiam do rabino para as crianças aprenderem alguma coisa com relação a valores, né? Que 10 mandamentos falam de valores essenciais na sociedade. Era a responsabilidade do pai, da mãe, ensinar a criança, não apenas com palavras, mas com exemplo, com postura de vida. Então, eu acho que esse tipo de ensinamento, de valor, ele começa em casa, ele tem origem dentro da casa, com os pais ensinando, né, sendo referência, sendo um gabarito, porque é isso que um pai e uma mãe é para um filho, é uma referência, né, da mesma forma que Cristo é referência para nós, cristãos. Vocês, como pastores, sentem o efeito da falta de educação em casa, nos bancos da igreja, no dia a dia, no aconselhamento, de como lidar com as pessoas? Não só das crianças, como dos adultos também. Né? A gente está falando muito de criança, mas a gente está esquecendo que esses adultos foram crianças um dia e também não foram orientados, não foram cuidados. E aí a gente está sofrendo reflexo na sociedade e a tendência é piorar. Eu vejo que, como você citou aqui, os mandamentos morais de Deus, né, que esses mandamentos eles não se perdem, os valores são valores absolutos, né? Só que Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O grande problema, e Paulo vai dizer isso depois lá, é que o homem se tornou amante de si mesmo. O homem não ama a Deus, o homem ama a si mesmo. O homem não está preocupado em fazer algo para agradar a Deus. Ele acaba fazendo o homem pelo próprio homem. Então a gente vai vendo um reflexo disso, que os mandamentos de Deus vão ficando de lado e a gente procura agora viver bem com a sociedade, é o politicamente correto, então é aquilo que agrada. Ao invés de você não cobiçar a mulher do próximo,
a gente ensina nossos filhos, né? Eu estou dizendo a gente entre aspas, ok? E eu venho de família mineira, o menino, quando ia criando uma certa idade, o pai levava o menino na casa das primas. Né? A menina era guardada, ele achava que estava guardada. Então, não tem essa coisa. Como é que você não vai cobiçar a mulher do próximo? Você já ensina o menino a não a amar, a um dia ter a sua esposa e manter uma fidelidade. Né? Se ele já aprende a olhar lá a prostituta, a vizinha, a mulher do tio, ou a prima, enfim. Então, os valores vão sendo totalmente corrompidos da sociedade, pela própria sociedade. Ontem, por exemplo, eu vi um programa na televisão onde tinham várias transexuais e aquilo sendo tratado como uma coisa natural. E aí a pessoa dizia o seguinte: não, eu não nasci no corpo errado, eu nasci no corpo certo. Embora a sociedade que tem que aprender a me olhar de uma forma que, embora eu tenha sido classificado do gênero masculino, eu sou uma mulher. Está entendendo? Então, aí, se você gera algum comentário contrário a isso, seja no homossexualismo, ou seja na relação sexual do jovem, né? A gente não valoriza mais a virgindade. Então, como a gente não valoriza mais a virgindade, não valoriza o sexo, não valoriza o casamento, o cara vai valorizar... A virgindade é até ridicularizada. Não, até ridicularizada. Então, dizendo o seguinte, e aí você não vai valorizar coisas que, aparentemente, para a sociedade, não tem o menor... O cara corromper um policial, ou um policial se corromper, ele infringir determinadas regras que aparentemente são pequenas para a sociedade, e aí isso vem para dentro da igreja. Né? Então, hoje, a própria igreja está corrompendo algumas pequenas regras. Por exemplo, vou te dar um exemplo pequeno aqui. Quando eu era menino, eu lembro que uma pessoa da minha igreja, eu não estou querendo dizer que está certo ou está errado, estou dizendo como os valores foram para os outros lados, né? Uma pessoa da igreja foi chamada ao gabinete pastoral porque um diácono passou e viu que ele estava tomando um líquido amarelo, parecendo com cerveja, sentado num bar. Então o pastor chamou o cara: rapaz, o que houve? Não, pastor, era Guaraná. Ok? Hoje você vai fazer, orar na casa dos irmãos, ou fazer estudo bíblico, tem um bar cheio de uísque, cheio de cerveja, na geladeira, cheio de coisas. Né? Na minha época de menino, se um pastor se divorciasse, ele era colocado em disciplina e possivelmente ele não poderia assumir mais o ministério como presidente. Hoje, meu irmão, virou uma bagunça. Os cantores estão se divorciando. Eu fiquei sabendo outro dia de uma cantora junto com um político. A mulher, coisa de uns 3 meses anterior, estava fazendo declarações de amor para o marido, que também era pastor. Quer dizer, então a coisa mudou completamente. Quer dizer, se os valores da sociedade estão corrompidos e está tudo bem, eu começo a corromper dentro da igreja. Aí o que eu entendo isso? Né? Aquilo que é importante para mim, eu valorizo. Aquilo que vai contrário à minha vontade, eu banalizo, ou então eu digo que é do demônio. A gente está nos dois extremos, sem buscar ali o equilíbrio que é a vontade de Deus, que, como a gente colocou aqui, é clara, não tem o que buscar nem para lá nem para cá. Vamos para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos. Eu acho interessante isso que o pastor Daniel já fez a ponte também. Ó, a gente está falando dos valores lá fora e tudo mais, mas isso já tem reflexos dentro da igreja. Quando tem reflexos dentro da igreja, nós que estamos dentro da igreja inventamos doutrinas e teologias para poder conviver sem nos sentirmos culpados. Aí também tem uma grande repercussão, nós vamos falar sobre isso também nos próximos blocos. Fica com a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta no Antenados na Geral para todo o Brasil. Estamos falando sobre questões básicas da Bíblia, mas às vezes é tão difícil da gente entender, ou às vezes a gente entende, mas não consegue conviver porque aquilo de alguma maneira nos acusa e nós inventamos histórias ao redor por cima para poder, fazemos teologias para poder conviver com certos ensinamentos que não tem muito interpretação. Às vezes, não, porque a interpretação dessa palavra no grego, no romano, no francês, no inglês não adulterará, não porás outros deuses diante de mim. Pronto, a gente quer inventar. Mas Deus veio de Theos, que veio para justificar, o cara busca até para o Esperanto, mas ele quer justificar o erro dele. É duro isso. André, mês passado nós fizemos batismo na igreja, chegou uma senhora já, né? Ela falou: pastor, eu quero me batizar, mas eu sou amante de uma pessoa há 38 anos. Eu vivo com essa pessoa, tive um filho, tive uma filha com ela,
E eu queria saber o que é que eu faço. Falei, olha, ou você rompe totalmente com esse relacionamento, ou você não vai se batizar. Não tem acordo, não tem como. É incompatibilidade. E ela falou, então eu vou romper, pastor, porque eu quero me batizar. Porque senão, 2 Coríntios 5, 17, se eu não me engano, diz, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você estava falando na questão da educação, que hoje a família está jogando a educação do filho para a escola e para a igreja. E é uma grande verdade. Essa vertente tem se manifestado porque as crianças chegam na escola sem nenhum tipo de comportamento educacional, familiar e de respeito ao mais velho, de respeito ao próximo. E na igreja também. Então, a igreja está assumindo esse papel. Domingo, a gente está até na escola dominical falando sobre os 10 mandamentos. E a Bíblia fala do Velho Testamento e o Novo Testamento. Para que serve o Velho Testamento? Para engrossar a Bíblia? A gente sabe que a parte ritualista do Velho Testamento, a parte litúrgica, alguns preceitos do Velho Testamento, eles foram abolidos e nós, como gentios, não temos que praticar. Inclusive, entre os 10 mandamentos, tem lá a guarda do sábado. Sabemos que a guarda do sábado era um sinal para os judeus, não é uma questão de nós, gentios, guardarmos o sábado. Tanto que na igreja apostólica, na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, houve uma contenda entre os cristãos judeus e os cristãos gentios acerca de guardar o sábado ou circuncidar-se, e ali eles resolveram, pelo Espírito Santo, impor a eles só se abster, né, dos ídolos, né, e da carne sufocada e do sangue. Foi algo que foi renovado no Novo Testamento. Então, agora, o Velho Testamento não está ali para engrossar a Bíblia. O Velho Testamento está ali como preceitos, ensinamentos de ética, de moral e de comportamento. Sim, Provérbios são 31 capítulos. Eu sempre falo para os irmãos, lê um capítulo de Provérbios por dia. E durante um mês você vai ler Provérbios. Uma pessoa que guardar os preceitos de Provérbios vai ser uma pessoa de grande sabedoria de comportamento. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Provérbios 10:1 diz, o filho sábio é a alegria do seu pai, o insensato é a tristeza da sua mãe, e tantos outros que tem. Então, entendemos que a questão dos 10 mandamentos, ele precisa ser ensinado dentro de casa. Eu vou mais longe. Antes de existir a lei, antes de existir os 10 mandamentos, antes de existir até mesmo os hebreus, os judeus, você vê que Abraão, ele ensinou a Isaac acerca do Deus Criador dos céus e da terra. Você vê que Caim e Abel, eles sacrificaram a Deus sem antes de existir a lei levítica. Antes de existir a lei do sacrifício, com certeza Eva, com certeza, tem que tomar cuidado para não fazer aqui como é que dá o nome, um pleonasmo, não, agora esqueci o nome. Adão e Eva, né? Tem que tomar cuidado. Adão e Eva, eles ensinaram a Caim e Abel a sacrificarem. E não existia lei naquela época, não existia nada escrito. E aí se discute muito hoje. Aliás, isso é um conceito da sociedade. Hoje as pessoas querem dirigir sem carteira, hoje as pessoas querem estar casadas sem ter o documento de casamento. Então muitos dizem assim, mas isso é papel, isso não tem valor. Olha, se as leis não tivessem valor, Deus não mandaria Moisés subir o Monte Sinai e dar os preceitos da palavra escrito na pedra. Então o papel, a lei, os ensinamentos, eles têm valores e continuam em evidência nos dias de hoje. Eu levanto muito a bandeira do reino de Deus, independente de denominações, né, de teologias, porque é um reino. Por isso que Deus deu uma constituição, que são os mandamentos, porque era uma nação que Deus estava levantando, né? E Deus levantou preceitos, fundamentos, né? Agora, uma das coisas que mais me chama a atenção dentro da cultura judaica é que os judeus, durante mais de 1 milênio, foram espalhados pelas nações do mundo, em culturas totalmente diferentes das suas, mas a cultura deles, os princípios deles não morreram, permaneceram vivos. Por quê? Porque dentro das casas era ensinado. As crianças tinham o exemplo dos pais, tinham o ensino dos pais. Hoje eu me dedico muito a trabalhar dentro das casas, né? Porque a gente antigamente tinha a figura dos cultos nos lares, né? Culto doméstico, e hoje a gente concentrou tudo no prédio, na igreja, né? De certa forma a gente tirou Deus de dentro das casas, né? Isso estou falando de uma forma muito genérica, tá, pastores? A gente tirou Deus de dentro das casas e centralizou ele no prédio institucional, né? Hoje eu tenho trabalhado o inverso.
a gente está se esforçado para levar Deus de volta para dentro das casas, Perfeito. das famílias, fazendo culto nos lares, culto nas casas, ensino bíblico, estudo bíblico, porque Deus ele precisa estar dentro das casas. As crianças precisam aprender dentro das suas casas. Agora, se de uma noite para outra, de um dia para o outro, fosse proibido abrir igrejas, se todas as igrejas fossem obrigadas a fechar as portas, como é que ficaria o povo evangélico? Como é que ficaria o povo cristão? Como é que ficaria a sociedade? Será que a gente teria condições, né, sem depender do púlpito, sem depender do microfone, sem depender do prédio institucional, continuarmos sendo cristãos, ensinando valores, aprendendo valores? Então, essa peculiaridade do judeu, né, ela mexe muito comigo, porque eles não dependem de uma sinagoga, eles não dependem, embora seja importante, embora haver um templo, haver uma igreja onde o povo possa ter comunhão, seja fundamental, mas a pergunta é, se isso tudo acabasse, como é que ficaria? Né, porque hoje, como a gente já estava falando aqui no primeiro bloco, você entrega o filho lá na escola dominical, o professor da escola dominical que se vire. A criança chega sem educação nenhuma, sem princípio nenhum, e o pai vai para o culto, ficar lá com a mão levantada, adorando a Deus, e a professora lá da escolinha dominical que tem que se virar para educar o filho dele. Quando então, leva o menino na escola dominical. Quando leva. Sabe o que acontece, pastor? Desculpa. Perdão, pastor, pode falar. Eu vejo assim, em parte, tudo isso que nós estamos vivendo, a culpa é nossa, pastores. Eu vejo que a gente pega a igreja primitiva, a igreja era preparada, embora tivesse pecado, tivesse problemas, né? A igreja primitiva não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que ainda se mantinha os princípios, talvez pelo curto tempo ainda com o Salvador, né, de pessoas ainda com seus apóstolos, mas a gente já vê Paulo metendo sarrafo ali em homens que estavam tendo relações sexuais com a mulher de seu pai, e tinha homossexualismo, e tinha uma série de coisas, e Paulo, por que é que vocês não estão fazendo nada, né? E brigava e dizia, olha, nós não podemos julgar o mundo, mas os de dentro nós temos que julgar, não segundo o meu padrão, mas o padrão, a regra que é Jesus, né? A regra de medir que é a sua própria palavra. Então, mas o que acontece? A igreja estava como se preparando para um grande dia da prova, o dia do juízo, o dia da volta do seu Senhor. E o problema é que hoje a gente está pregando um evangelho que prepara muitas pessoas para comer o melhor dessa terra, para viver nessa terra, para tomar posse, para criar reinos aqui nesse mundo. Eu ouço muito pouca mensagens que falam sobre o arrebatamento, que falam sobre a volta de Jesus, a nova Jerusalém. Sabe o que acontece? Eu vejo que as pessoas, elas estão, aquilo que Jesus fala, porque não és frio e nem és quente, és morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, o que acontece? Nós temos uma geração de pessoas que simplesmente levanta a mão, então, aceita Jesus, é batizado, não é discipulado, não se preocupa em verdadeiramente aprender a amar o Senhor, a se dedicar, a viver conforme as suas práticas. Membros de uma religião. Membros de uma igreja, inchando as igrejas, dá o dízimo, faz uma série de coisas, mas não tem vida com Deus. E a gente vê o reflexo disso na santidade da própria igreja. Por exemplo, você falou aqui em off sobre que não deve entrar em julgo desigual. Né? Que é um ponto claro. Quando a gente fala, eu já fiz até debates. O que mais e você fica 10 horas debatendo. O que é julgo? Pode, não pode? Meu irmão, não tem o que debater aí. E aí Paulo vai dizer mais à frente o seguinte, olha só, a viúva e os solteiros, se não se casar, não comete pecado. Mas se casar também, não comete pecado. Contudo, procure os que são da fé. Então, o crente tem que casar com o crente. Sabe, eu acho que antigamente o povo entendia melhor. Mínimo, sabe, né? Aquela coisa, não está entendendo? Então vou desenhar na pedra para você ver. Porque hoje, nem desenhando, os caras entendem. Aí, a abençoada já está chegando nos 25, 30, já começa a ver borboleta dourada, aí vai e pega lá um traficante e vai namorar.
e pega lá um homem casado, separado do mundo, cachaceiro, de boate, e leva e aí Tem gente que casa. vai evangelizar Aí leva ainda. um dia para a igreja, o cara é malandro, ele vai lá um dia, depois leva ela para o motel. E a idiota, imbecil, desculpe a expressão aqui, mas se a minha igreja está ouvindo, é essa a minha visão que eu tenho para uma pessoa que é cristã, recebe uma mensagem toda semana e vai namorar um homem que não é cristão, aí depois paga o preço. É a história Daniel. do colírio. Pastor, o colírio me bateu. Vai bater, vai trair, vai estuprar, entendeu? E pronto, Existe vai uma largar. questão aí, isso pastor aí. Daniel, que às vezes, é por acaso, né, uma exceção da regra, a pessoa acaba namorando uma pessoa do mundo e às vezes verdadeiramente há uma conversão e dá certo. Cria uma jurisprudência. são exceções. Cria uma jurisprudência teológica, virando digamos regra, assim. né? E as pessoas, ao invés de, para se basear, estou namorando com ele, em vez de pegar o que a Bíblia fala, não, mas com fulano de tal, Isso, que aí tá vai pegar, errado. Que vai tá pegar indo esse contra o que a Bíblia exemplo, fala. vai pegar essa jurisprudência que deu certo ali, vai pegar esse exemplo para dizer assim, não, se deu certo, não, ali é uma exceção da regra. E aí a pessoa ali, isso é 1 em 1 milhão, porque a grande verdade é que Vai não vai pagar dar o certo, preço, tem tudo para irmão. não dar Vai. certo. Casando crente com crente Já é é difícil, porque são Jesus. duas pessoas com personalidades, com caráteres diferentes. e aí, Imagine casando em julgo espírito- desigual, E aí, pastor, eu espírito trouxe essa diferente. questão do jugo desigual, mas a Bíblia diz o seguinte, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O cara enche a cara de cachaça, não lê a Bíblia, não ora, Vai quebrar a cara. conversa na hora do culto, quando vai aos cultos, não faz gabinete com o pastor, enfim, o cara vive a vida dele, é aquela coisa, o homem é amante de si mesmo. Aí a gente está falando de bebida e questão de relacionamento, mas é uma série de outros princípios que vão sendo quebrados porque o cara tem interesse. E só, enfim, a gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre isso, mas só para falar, enfim, estender um pouco sobre a questão de julgo desigual. Semana passada a gente recebeu uma pergunta também muito interessante, porque a gente imagina que julgo desigual poxa, eu vou estar com um relacionamento com essa pessoa e às vezes posso ter dificuldade. Só que o julgo desigual ele vai se estender durante toda a vida da pessoa. Ela está falando assim, olha, a pessoa era uma pessoa boa, não ia para a igreja, mas eu ia para a igreja, não tinha dificuldade de tudo, até nós termos filhos. Quando foi para ter filho, a educação bateu, porque eu queria levar para a igreja, colégio cristão, ele queria que ele levasse com os amigos para sair, não sei o quê. Então, assim, num momento vai dar dor de cabeça. A Bíblia já fala, se não está dando agora, porque ele é gente boa, ele vai até na igreja, aquilo que o pastor Daniel fala. Mesmo aquilo que ele falou mesmo, para levar para o motel, para deitar com você, ele vai para a igreja, fala em línguas, ele canta e tudo, mas se ele não for crente, queridão, a gente está falando agora português bem claro, a Bíblia fala que não é. Ponto. É tão claro assim. Eu não sei nem por que eu faço ainda debate de julgo desigual no Antenados em geral, porque não tenho o que debater, tá? Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, Antenados na geral, estamos falando sobre as coisas simples e básicas da Bíblia, mas a gente tem uma dificuldade de entender e segui-las. A gente já citou vários pontos diferentes aqui que, enfim, as pessoas não querem aprender ou vão contra. A gente também chegou a tocar no ponto seguinte, quando a gente se depara com uma situação, ao invés da gente usar a lei ou a Bíblia como exemplo, ou Jesus, a gente vai no exemplo lá de fora. Julgo desigual, como nós colocamos. Mas meu tio, mas aquele pastor, às vezes até, mas aquele irmão, olha, ele casou, a mulher não era crente, hoje é crente, está na casa do Senhor. A gente gosta de usar as exceções para dar base às nossas escolhas e não a Bíblia. Em outros momentos, a gente vai ainda além. Ao invés de somente escolher exceções para dar base para o que nós queremos fazer, nós pegamos a Bíblia, nós inventamos uma teologia ao redor daquilo que está escrito na Bíblia para dar base àquilo que nós queremos fazer. Deixa eu até dar um exemplo. Enfim, vamos lá, primeiro ponto, primeiro mandamento dos 10 mandamentos, não amarás outro Deus acima ou diante ou acima do teu Deus. Deus, acima de todas as coisas, você deve amar Ele em primeiro local. Aí a gente também ama o dinheiro, porque, enfim, o segundo Deus desse mundo não é Satanás, é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, perdão. Não seja, é o amor ao dinheiro. O que a gente faz? Poxa, deixa eu tentar inventar uma teologia aqui que concilie os dois. Como é Deus, eu vou amar Ele, então Ele vai me dar muito dinheiro. Então, enquanto eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita fé, eu vou continuar amando esse Deus porque Ele me deu dinheiro. E a gente cria teologias para poder dar... Para mim é pior ainda do que usar um exemplo que não está na Bíblia, é a gente criar uma teologia em cima daquilo para a gente unir dois mundos diferentes, talvez, e conciliar. Eu amo dinheiro, eu amo Deus, então vou fazer um Deus que me dá dinheiro. Paulo profetizou e falou na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, ele diz, porquanto chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina,
o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão o mestre para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as lendas. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém quer mais se libertar. A pessoa quer, como você falou, ela quer acomodar o pecado dela. Ela quer ter Jesus, ela quer ir para o culto, ela quer adorar, ela quer ser membro de uma igreja, ela quer ser incluída. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre o homossexualismo. Os homossexuais agora criaram igrejas de homossexuais. No passado eles se convertiam porque entendiam que era pecado. Só que alguns teólogos que surgiram começaram a justificar que não é pecado a prática homossexual, e aí eles criaram para eles uma igreja, criaram para eles uma instituição que eles possam frequentar e serem aceitos. Porque o problema do homossexual os direitos deles eu sou a favor. Eu sou a favor dos direitos civis. Eu sou a favor dos direitos no sentido de se ele constituiu uma sociedade com aquela pessoa, fizeram um apartamento, construíram uma casa, se o outro morrer, eu acho que ele tem que ter o direito, é uma questão social. Agora, eles querem, dentro da sociedade, que nós dizemos assim, é normal. Nós nunca vamos dizer que é normal. Né? Eles querem que os pastores digam assim, olha, não, é normal esse comportamento. Nunca vamos dizer que é normal, porque a própria Bíblia diz que não é normal. Então, a grande discussão é essa. Eles pensam que nós, pastores, vamos para a rua obrigar a pessoa a deixar o homossexualismo. Nem Deus faz isso. Paulo disse em Romanos 1 que Deus entregou o homem às suas próprias paixões e às suas concupiscências. Deus não briga para o homem deixar de pecar, não. Se o homem quiser deixar de pecar, Deus está de braços abertos para receber esse homem, qualquer um que queira deixar de pecar. Agora, se o homem quer pecar, Deus entrega o homem ao pecado. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E dentro das igrejas, a gente critica os homossexuais, só que dentro das igrejas tem pastores que o cara tem uma amante, ele é um bom dizimista, e vai no gabinete do pastor confessar o pecado, e o pastor, ao invés de mandar ele abandonar, o pastor diz, não, mas calma aí, não é bem assim, vamos ver aqui, tem um versículo aqui da Bíblia que diz que, poxa, Deus é amor, importa é o amor, e aí acontece isso que Paulo disse aqui. O cara escuta algo que vai... o ouvido dele vai se agradar de ouvir e ele vai continuar naquele ato pecaminoso. Eu quero reiterar, né, reafirmar a minha preocupação, né, com as famílias. Eu acho que a solução, o início, o princípio da solução para esse problema é nós investirmos na qualidade das famílias, na transformação das famílias, porque talvez a gente não consiga consertar a nossa geração, mas a gente conseguindo fazer um trabalho sério com famílias, talvez a gente consiga garantir uma próxima geração melhor, né? Onde a gente ensine que evangelho, reino de Deus, começa dentro de casa, com pai, com mãe, com filhos, né? Então, a gente precisa, né, a igreja de Cristo precisa fazer um trabalho mais acentuado, voltado para as casas, para as famílias, né? Porque a sociedade está ali, começa na família, né? A família é a célula máter da sociedade. Então, o início da solução desse problema generalizado é a gente investir em famílias, na transformação de famílias, em colocar Deus dentro dos lares, das casas. Assim, que eu acho que é um grande desafio e entra um pouco, pastor Tiago, naquilo que você falou no começo, talvez da cultura judaica do pai passar para o filho, que ele via muito em casa, porque de fato hoje, se a gente pensar, vamos lá, pais, ensina os seus filhos, tem muito pai que não sabe de fato, ele principalmente leva o filho às vezes na igreja para aprender alguma coisa, porque ele não saberia passar verbalmente, talvez, às vezes, nem com as suas ações para o filho. E essa questão de ensinamento. Então, é difícil a gente também pensar nesse sentido. E essa questão, né, da igreja, que o pastor Tiago falou de levar o filho para a escola dominical, e às vezes o filho é rebelde, não obedece, tem maus costumes que traz de casa para dentro da igreja, e quando o professor ou o pastor vai lá e disciplina o filho dele, ele fica com raiva. Ele diz, pô, pastor, mas o seu filho está errado. Ele não está acostumado com a disciplina. Então, quando a disciplina é imposta, o pai briga e diz, vou sair dessa igreja porque meu filho foi criticado. E é difícil. Olha, Deus criou apenas duas instituições, que foi a família e a igreja. O restante é a invenção dos homens. E o diabo está atacando justamente as famílias, porque com isso ele acaba arrebentando também com as igrejas, porque a igreja é constituída de famílias, de homens, de cristãos. Então o que a gente vê é que as famílias estão completamente corrompidas, sem direção.
Outro dia eu vi na rede social uma foto de um aniversário na época da minha infância. Então, tá as crianças brincando da dança das cadeiras. E o aniversário hoje em dia. Aí estavam as meninas no chão, deitadas, dançando funk, imitando o ato sexual. Então, essas meninas de 7, que começou na minha época ainda de jovem, né, ainda com 20 e poucos anos, que agora, Deus queira que ela realmente tenha se convertido, eu não tenho visto isso na televisão, mas Deus queira que eu esteja errado, né? Mas, enfim, que ela tenha se arrependido de tudo isso, mas com esse movimento onde a Carla Pérez foi uma das que protagonizou aí a dança na boquinha da garrafa, e a gente via as menininhas de 3 anos de idade fazendo encenação na boca da garrafa e os pais batendo palma, né? Achando aquilo lindo. Hoje a gente vê isso se repetir com movimentos sexuais também, agora não mais com garrafa, com meninos. A gente vê meninos e meninas encenando ato sexual na frente das câmeras. Eu estou falando de 8, 9, 10 anos de idade, que possivelmente, Deus queira que eu esteja errado também, por trás das câmeras, já estão fazendo isso nas suas casas, nos matos, enfim. Né? Porque hoje a gente vê menina de 10 anos, outro dia tinha na rede social também, uma menina de 10 anos com um barrigão e achando aquilo bonito. Então, os pais estão completamente perdidos porque já se separou, já está no 3º, 4º casamento, já tem filho com uma mulher, com outra. Tem mãe que nem sabe mais quem são os pais dos seus filhos, tem filho que não... Então, a gente está com uma família completamente corrompida. E a televisão, a sociedade está incentivando isso cada vez mais, através do homossexualismo, da prostituição, através de danças, de bailes, de uma série de coisas. A nossa preocupação como pastor é discipular as famílias e tentar trazer para dentro das nossas igrejas um novo conceito, que na verdade é o velho, de você levar o menino pela mão, ensinar o caminho a esse menino, inculcar na cabeça do menino que existe um Deus, né, que nós temos padrões morais diferentes do mundo e que nós somos forasteiros nessa terra. Essa terra não é nossa. Nós somos peregrinos aqui, nós estamos caminhando para um alvo que é Cristo, e essa não é a nossa terra. O grande problema é que a gente acaba pregando que esse é o nosso lugar. Agora, deixa eu levantar algo que também eu acho muito complicado e perigoso, e acho que os pastores vão concordar comigo. O pastor Daniel tocou, olha, hoje é difícil, 2 instituições que Deus criou, família e igreja. Mas, de alguma forma, em alguns locais, claro, estou falando de maneira bem específica, mas nós temos essas 2 instituições já corrompidas, no sentido que, ele acabou de citar a família, pai com outra mulher, com não sei o quê, com filha grávida, que não tem nem mais mando no filho e tudo mais, e às vezes ele quer buscar talvez alguma orientação, mas hoje nós também falamos, existem doutores que ensinam o que nós queremos ouvir, e existem igrejas que dão condições da pessoa supostamente estar lá adorando a Deus, não sei o quê, e continuar vivendo com esses mesmos erros. Não é pregado, pelo contrário, é pregado a aceitação a tudo isso. Nós falamos sobre igrejas homossexuais, mas eu não vou me ater só igrejas homossexuais. Igreja para as pessoas que já estão na 3ª mulher e vai lá porque o pastor também está na 3ª, aí ninguém fala nada e fica por isso. E outras situações. Então, hoje já existem instituições religiosas, vamos dizer assim, igrejas, onde é aceito e é normal esse tipo de conduta familiar. E aí, como é que faz? Aí, enfim, a pessoa vai descobrir, claro, um julgamento de, olha, você estava na igreja, mas não estava me adorando. É difícil a gente entender hoje que a igreja também, de alguma forma, algumas se corromperam e onde é que as famílias vão buscar a orientação correta hoje? Perdeu o referencial, né? A igreja, ela sempre foi e precisa ser um instrumento para abençoar a comunidade que ela está. E aqueles que frequentam têm que ser exemplo para todos aqueles que estão de fora, para que eles também possam ir para ali. Eu lembro que quando eu era supervisor de venda, o gerente do supermercado do setor de bebidas, ele queria colocar no setor de bebidas para trabalhar só cristãos, porque quando ele botava um cara que não era crente, o cara roubava o uísque 12 anos, e os cristãos, ele sabia que não tinha esse perigo, ele sabia que só que hoje esses valores se perderam, como disse o pastor, você vai na casa de um cristão hoje, tem um bar dentro da casa do cara. Às vezes até poderia ter, mas ele tinha vergonha, ele escondia, isso até é interessante, enfim, né? Mas hoje não tem nem dessa, tinha meu irmão. O pecado dele, Chega aí, mas pastor, ele camuflava. Não, é porque tem pastores que estão bebendo, estão fumando, e aí, como eu falei, a igreja ela precisa influenciar a sociedade dentro daquela comunidade que ela está. Se tem uma igreja dentro de uma comunidade, as pessoas têm, ali estão os cristãos, o cristão compra e paga, o cristão
cristão não fica no meio de fofoca, o cristão, eles têm comportamentos sociais que vão ajudar aquela comunidade, só que hoje em dia, no passado as pessoas falavam assim, vai fazer um negócio, faz com um cristão, aluga uma casa para um cristão porque ele paga, porque ele traz os preceitos bíblicos e no seu comportamento. Hoje não, hoje o cara fala assim, pô, você é cristão? Se falar que é pastor, então o cara já fica com medo. Pô, eu quero vender o meu carro, não, você é pastor? Pô, até pastor, cara, e já fica com medo. E é a grande verdade, perdeu um pouquinho essa identidade de respeito e de comportamento, porque a coisa está muito misturada. A Bíblia diz, aí verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Hoje está embaçado, não consegue mais ver essa diferença. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados de hoje. A gente está abordando várias questões básicas na Bíblia, claras, que a gente inventa um monte de coisa ao redor para poder colocar o nosso pecado, o nosso sentimento do lado e saber conviver com tudo isso. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta, esse já é o último bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre preceitos básicos da Bíblia, como elas afetam a nossa sociedade, claro, e qual é o reflexo que existe dentro das igrejas quando isso não é passado ou aprendido dentro de casa. A gente chegou até talvez o absurdo de falar aqui, já no último bloco, que isso tem refletido tanto nas igrejas, que hoje nós temos até pastores com dificuldades de fazer qualquer outra coisa, porque, de alguma forma, a imagem, a figura do pastor já também não é o que era antes. Né? As pessoas tem a confiabilidade que tinha antes. Né? Tinha uma imagem de pastor e hoje não tem mais. Culpa de sociedade, culpa de casa ou culpa de alguns pastores? Porque eu não gosto também de generalizar. Eu acho que 95% dos pastores, 95%, não é assim não, dos pastores do Brasil são homens de Deus, corretos e tudo, mas tem uma minoria aí que queima todo mundo. André, quando eu comecei no meu chamado pastoral, que eu fui liderar a juventude, que eu comecei a me dedicar, eu vejo que toda igreja começa bem, que nasce no coração de Deus e gera no coração de um pastor começar e pregar o evangelho, né, a toda criatura, com santidade, compromisso e tal. Só que a sociedade, ela, por já estar corrompida, ela acaba corrompendo alguns homens que se permitem. E aí, nesse crescimento, uma vez que a igreja começa a crescer, começa a vir um monte de gente. E essas pessoas precisam ser orientadas, disciplinadas. Tem pessoas que você vai marcar gabinete, ela já sabe que o pastor vai tocar naquelas feridas, ela não vem para aquele gabinete. Tem pessoas que, se você for orientar a família, ao casamento, né, as pessoas que estão morando juntas, que estão um divorciado, o outro é solteiro, vamos então regularizar. Por causa da dureza do coração do homem, houve determinadas coisas, mas vamos agora partir para uma vida de retidão diante de Deus. As pessoas não querem, aí vão embora. Se o pastor não toca no assunto, eles vão ficando. Então, o que acontece? Eu comecei a ver algumas coisas acontecendo. Eu sempre fui muito radical. Eu sou radical, graças a Deus. Mas eu sou radical com a minha vida, com o meu casamento, com a minha história. Enfim. E aí chegou uma senhora uma vez para mim e falou assim, eu era líder ainda, ela falou assim, é verdade que aqui pode tudo? Aí eu falei assim, senhora, pode tudo. Aí ela, mas pode tudo, tudo? Eu falei, pode. A senhora pode orar de joelho, pode orar de boca no pó, a senhora pode cantar louvores ao Senhor, a senhora pode dar brados de vitória, a senhora pode adorar a Deus de todas as maneiras que o Senhor lhe permitir, movido pelo Espírito Santo. Não, mas não é isso que eu ouvi. Eu falei, o que a senhora ouviu não é verdade. Mas, infelizmente, eu comecei a perceber que eram algumas verdades. Algumas coisas começaram a acontecer, só que, se o pastor da igreja pressionasse determinadas coisas, essas pessoas iam embora, a igreja ia dar uma esvaziada. E o cara tinha compromissos para saldar, financeiros e tal. Bom, entendendo que aquilo não tinha mudança, eu pedi a bênção dele e fui embora. E ele continuou, a igreja continuou crescendo e tal. Eu não me sinto devedor a ele em nada e fico muito à vontade com Deus. Hoje eu pastorei uma igreja pequena, mas é uma igreja que eu procuro dar exemplo como família. Eu me casei de novo com a minha mesma esposa, de 25 anos atrás. Eu falei, eu queria casar de novo, aí só como eu não posso casar com outra mulher, a minha mulher entrou de noiva novamente na igreja. Foi um espetáculo. E eu fiquei apaixonado. Tive
tive lua de mel, tive emoção, tremedeira nas mãos, foi um espetáculo, mas com a minha mesma mulher. Então, hoje eu tenho uma igreja que eu digo para a igreja o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como Paulo falou, eu dou a minha cara para bater, eu pago minhas dívidas em dia, eu sou um homem assim, de conduta, eu procuro ser exemplar naquilo que eu erro, eu peço perdão a Deus e às pessoas, mas eu me coloco, eu dou minha cara para bater. Com a minha filha, com o meu filho, eu tenho uma filha de 21 anos que é virgem e ela vai se casar assim, ela se preparou para isso. O meu filho de 14 anos, ele me perguntou quando é que ele ia fazer sexo. Eu disse a ele que quando ele se casasse, eu mantenho a fidelidade com a minha esposa. Então, o que acontece? Eu procuro preservar a família, orientar a família, dar a direção para a minha família e para a igreja. Agora, as pessoas que entendem que isso é bom vão permanecer comigo. Quem quer em bagunça, quem quer baderna, quem não quer ser pressionado contra o pecado, quem quiser ficar vindo para o culto no domingo e no sábado ir para o Barra Music para ver funk, para não sei o quê, não vai continuar, entendeu? Aí vão procurar igrejas que pastores não estão nem aí, então não estão cuidando de vida, não estão cuidando de ovelha, não estão cuidando de nada, porque eles querem que o dízimo entre, que tenha movimento e tal. Só que essas pessoas, elas vão cada vez mais, elas são guiadas por cego, são cegos sendo guiados por cego, cada vez mais Eu acho sendo que corrompidas. o conceito de ser pastor, né, na cabeça das pessoas na sociedade mudou um pouco. O cara tem um dom para ser líder, né, para liderar, é pastor, não é isso. Ser pastor não é apenas liderar, não é apenas movimentar massa, ser pastor é ser referência. Então, hoje o cara tem uma boa oratória, o cara é um bom líder, sabe liderar a pessoa, mas o pastor, o ministério pastoral, ele não requer que o cara tenha apenas a habilidade de liderar, ele requer que a pessoa seja referência, né, seja um gabarito, como o pastor Daniel Quantos mesmo pastores disse. poderiam falar, sejam imitadores de mim? Eu, não de Paulo ou de Jesus, de mim. Não são muitos, não. Eu acho que o pastor Tiago Piscinini falou uma coisa muito certa e concordo em gênero, número igual que o pastor Daniel França falou. Eu particularmente sou contra o pastor solteiro, porque eu acho que o pastor ele tem que ter esse respaldo da família pastoral. Eu acho que um obreiro, um pastor sem uma esposa do lado, o ministério dele fica altamente comprometido. Me perdoe aí os pastores solteiros, mas não é bíblico. A Bíblia diz, né, convém, pois, que seja casado. Não é um mandamento, é um aconselhamento que Paulo dá. Mas tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, todas as conveniências que a Bíblia nos manda, nós temos que praticar, nós temos que resguardar. Então, hoje você tem a sua família, né, a sua esposa, a Yane Câmara, tem a sua filha, a Bela Lia. Então, hoje, o seu pastorado, hoje, ele está muito mais robusto e muito mais autêntico, porque você traz um pastoreio de dentro de casa, uma responsabilidade dentro de casa. Então, um pastor solteiro é como o padre. O padre ele vai aconselhar sobre casamento, ele vai aconselhar sobre relacionamento, se ele não tem essa experiência de vida. Alguém, mas teoricamente eu posso aconselhar? Até pode, mas a validade, a autenticidade está naquilo que nós vivemos, naquilo que nós praticamos. Então, um pastor solteiro, um pastor que não tem vivência de família, porque, de novo, a igreja é feita de família. E para alguém conduzir família, por isso que Paulo disse, aquele que não cuida da sua própria casa, como terá cuidado da casa, das coisas? Mas o que mais está acontecendo, isso é hoje. Pastores que a sua casa está toda desmantelada e está conduzindo igreja, conduzindo rebanho, até mesmo aparentemente com sucesso, igrejas cheias porque fala em línguas, porque tem dom de visão, revelação, porque ele canta muito ou porque ele prega muito, tem uma boa oratória, mas como disse o pastor Tiago Piscinini, não é só isso que mantém uma igreja e não é isso só que mantém um rebanho. Pode até inchar, mas uma hora ou outra isso acaba caindo por terra. E olha, a gente tem 4 minutos para terminar o Antenados na Geral, e eu acho que eu posso levantar uma pergunta só para a gente também fazer aí um resumo geral do nosso debate hoje. Mas algumas pessoas estavam aqui na internet até debatendo, falando também um pouco disso que nós estamos falando aqui. E uma das pessoas perguntou assim, mas vê que por que é tão difícil, às vezes, a gente seguir as coisas básicas? E uma outra pessoa, até no Facebook, estava respondendo, porque as pessoas nem sabem que coisas são essas. Às vezes, hoje, de fato, nós temos aquilo que o pastor Daniel falou muito, nós temos uma cegueira muito grande que as pessoas não sabem o que é o básico do Evangelho. Nós tocamos em alguns pontos simples e claros, mas a gente complica, vem para lá. Então, a gente hoje entra na igreja, tem que falar em línguas, tem que sapatear, tem que não sei o quê. Quando a gente, vamos falar de básico, amar a Deus sobre todas as coisas, ter uma mulher, ser fiel a ela, pagar as coisas em dia. São coisas tão, às vezes, não espirituais, vamos dizer assim,
que a gente pensa que não, a gente já espiritualiza tudo, então tem que falar língua, então não sei o que, e a gente inventa tudo. Vocês concordam que hoje, se a gente for perguntar, vem aqui, qual a coisa básica de uma vida cristã? Muita gente não vai saber Mas sabe o que responder. acontece? O básico não atrai pessoas. O básico é a leitura da rebuscar. palavra diária. Eita, Ninguém quer ler a Bíblia diariamente. Quer ouvir Eu só uma pergunto na mensagem minha de meia igreja, hora. para minha vergonha, quantas pessoas leram a Bíblia durante a semana? E aí eu vejo assim, poucos se levantando. Via de regra, os diáconos. Se por vergonha ou se realmente leem mesmo, eu não sei. Mas os diáconos levantam a mão. Eu, todos os dias da semana, né? Uma vez na semana. Tem gente que não... Então, o que eu faço? Eu faço uma leitura, pelo menos hoje você vai ler a Bíblia. Não leem a Bíblia, não participam de escola bíblica dominical, não participam, não se ligam à televisão, não procuram assistir uma mensagem ou entrar na internet para ver um pastor pregando, o que seja. Tem bons pregadores, tem boas mensagens. Simplesmente o cara não investe tempo em Deus. E aí, querido, não tem como. Aí quando ele vai para a igreja, ele quer ver o sobrenatural. Ele quer ver anjo voando, ele quer ver dente de ouro. É um ele quer ver, espetáculo, né? quer espetáculo. É o cara andando igual leão, urrando e não sei o quê. Mas o evangelho é simples. Deus falou com Elias assim, olha só, foi na brisa suave. Sabe, ninguém quer a brisa suave, o cara quer o terremoto. E A grande verdade, por isso que acontece. eu sou radicalmente contra essas questões de estratégia para atrair pessoas para a igreja. Vamos fazer aqui um tatame, vamos fazer aqui uma gafieira gospel, vamos fazer aqui... Irmão, Jesus, quando ele começou a pregar o evangelho, quando ele foi até Pedro ali, acho que em Lucas 5, a pesca maravilhosa, a Bíblia diz que o povo ia atrás dele, a multidão, pela palavra que ele pregava. E hoje a palavra não é mais o centro da atração para as pessoas do evangelho. Então, esse negócio de estratégia, eu sou radicalmente contra. Cristo é o princípio de tudo. O que tem que atrair as pessoas é Cristo. Porque vai ter uma discoteca, vai ter um baile funk gospel, vai ter um pagode gospel, e as pessoas vão por causa disso. E vai ter inferno gospel. Também. Então, eu entendo que as pessoas vão por causa disso, por causa daquele movimento. Se tirar aquilo ali, elas saem. Não é Cristo que está atraindo elas. Elas não estão criando raízes. Elas estão ali superficialmente, estão ali porque... Agora tem isso. Uma menina chegou perto de mim e falou, ela é negra, né, uma menina bonita, e falou assim, pastor, eu quero ir para a igreja do Black Music. Agora tem uma igreja do Black. Eu não quero ficar aqui não, porque eu gosto de usar roupas black, eu quero ir para... Então tem a igreja do Black, tem a igreja do hip hop, tem a igreja do pagode. Então, o evangelho, tudo bem, estrategicamente eu respeito, mas eu não acho que tem que criar estratégia. Eu acho que a estratégia foi criada há 2000 anos atrás e a estratégia é Cristo. Olha, esses dias eu fiquei chocado com uma informação. Um parente meu foi convidado para ser padrinho, né, de uma criança recém-nascida na igreja católica, de um parente dele. E ele teve que fazer um curso. E no final do curso viram que ele não poderia ser padrinho porque ele não tinha feito crisma e estava no segundo casamento e não casou na igreja católica. E ele não pôde ser padrinho por causa disso. Então, lá eles têm regras. Eles não fazem o casamento do camarada. Pastor Tiago, agora na igreja evangélica... O quê? Não está subindo crédito, mas é verdade. Aí, enfim, na igreja, pastor, casa aí, isso aqui, a gente aluga, amém. André, só rapidinho, você que está subindo crédito. O padre, uma amiga minha foi para Angra dos Reis, chegou lá, ela foi na missa, na paróquia, o padre falou assim, olha, quem está de blusa de alça, quem está de bermuda, quem está com a barriga de fora, por favor, se retire da missa agora. E depois a gente que é radical, né? Até o próximo Antenados. Obrigado, pastores. Tchau, tchau. Pode confiar. Pode confiar.